Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso mais novo episódio da FECAP PodTech. E hoje a gente está aqui com uma convidada super especial. Para quem ainda não me conhece, eu acho que você já me conhece, não é? Eu sou a professora Lucimari, adoro a educação, sou apaixonado pela tecnologia e principalmente por movimentos, por projetos na área de tecnologia e educação. Por isso a gente está com uma convidada super especial para o FECAP PodTech de hoje. E eu apresento aqui nosso querido professor Eduardo Savino, da área de tecnologia aqui dos cursos da FECAP, que vai apresentar nossa querida convidada de hoje. Obrigado, Luci, pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com a nossa convidada especial, a nossa carioca Maritec, formada em turismo. Se eu fosse carioca, também faria turismo, mas ela migrou para a área de educação e tecnologia. E é por isso que hoje ela está aqui para falar dessa migração de área que ela fez e como hoje ela atua nessa área. Mari, bem-vinda. Obrigada, Savino. Obrigada, Luci. Um prazer estar aqui, gente. Bom, eu sou, então, Mari Gomes, como o Savino falou, carioca. Sou formada, então, em turismo. Nunca trabalhei na área, mas vou explicar um pouquinho mais como foi essa coisa na minha trajetória. Nada linear, minha carreira, né? Eu comecei a trabalhar numa startup de educação com pesquisa de mercado. E eu cheguei lá por causa do meu trabalho educacional na universidade. Durante a universidade, eu trabalhei em vários projetos de pesquisa, onde eu desenvolvi ali habilidades de pesquisa de comportamento de consumo, pesquisa de impacto econômico. E aí, quando eu saí da universidade, que eu falei, cara, eu quero um ambiente dinâmico, não quero ficar na academia, quero uma outra carreira para mim mais no mercado, eu consegui usar as habilidades que eu desenvolvi num curso de turismo, né, em projetos de pesquisa, para trabalhar no mercado, então, com pesquisa, e comecei a trabalhar numa startup de educação. Então, eu já estava ali muito apaixonada e namorando o tema educacional, e foi o primeiro momento onde eu comecei a me aprofundar no mercado de tecnologia e educação. Dali, então, eu fui para a Vetex, essa primeira empresa, acabei não falando o nome, é a Passei Direto, que hoje foi comprada pelo grupo UOL EdTech. E depois dessa experiência na UOL, na Passei Direto, eu fui para a Vetex trabalhar, liderar programas educacionais para tecnologia. Então, inclusive, quando eu conheci Luci, quando eu conheci Savino, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas isso se tornou uma grande paixão na minha vida. Fiquei 3 anos na Vetex e saí justamente para abrir minha própria empresa, onde eu consigo unir esses campos, né? Então, hoje eu trabalho com treinamento e especificamente lidero um programa que é voltado para talentos na área de tecnologia, para, de fato, conectar esses talentos com o ecossistema de startup. Então, misturei um pouco de tudo e criei aqui meu próprio tempero aqui com a minha própria empresa, entendeu? Muito bem. Isso é para inspirar você de que... Eu tenho projetos, assim, que eu falo assim, né? A nossa vida é como a matemática. É a arte de ser, né? Então, a gente lidera primeiro a nós mesmos, dentro de todas as competências, habilidades, mas o autoconhecimento é sempre um primeiro passo. Depois tem a arte de somar, que é você entender todas as suas competências, todas as suas habilidades e somar com você mesmo, né? Que é o que você fez quando você se formou em turismo, mas aí você galgou aí dentro das empresas, dentro de empresas de tecnologia. Exato. E agora com a sua própria startup, isso, né? Mas sempre usando ali as competências que eu fui desenvolvendo, né? Não é sobre uma área específica, isso, mas sobre competências que você desenvolve e você consegue aplicar elas em diferentes contextos, assim. Que é somar. Exato, né? Que é o somar. Não são caixinhas isoladas. Exato. E aí eu também falo da arte de multiplicar, que é o que você faz hoje. Você, né, eu, Savino, também fazemos isso na educação, que é a gente treinar nossos estudantes ou outras pessoas que querem aprender mais sobre como pegar o seu conhecimento e compartilhar com os outros e os outros também disseminar. Acaba virando uma árvore aí, uma ramificação de conhecimentos para melhorar toda uma sociedade. E aí a gente fala do Brasil como um todo, né? Isso. E aí dentro desse caminho que aí a gente se encontrou, existe uma paixão que liga nós três aqui, que Sim. é a maratona de programação, né? Que é um trabalho na área de educação, na área de tecnologia, na área de talentos, né? Sim. Conta um pouquinho como que você chegou e se apaixonou e como que você atua hoje na maratona de programação. Perfeito, um prazer falar da maratona. Eu conheci a maratona de programação competitiva, né, da SBC, aqui durante o meu período na Vetex. Então, a Vetex já começou um trabalho em 2018, acho que muito
pioneiro, né, dentro do movimento da comunidade de maratona de programação, apostando, né, patrocinando ali a iniciativa. E quando eu entrei na Vetex em 2021, eu continuei esse legado, né, que já estava sendo construído ali dentro. E até aí falaram, Mari, a gente já faz essa parceria com a Maratona, ali tem muita gente muito incrível sendo formada, a gente vai apoiar esse ano de novo e você vai liderar. Eu, sem entender direito, né, como funcionava ali a maratona, o que é aquilo, aquelas competições, falei, vou lá. Fui meio despretensiosa e conectando aquilo com a estratégia de contratação, né, da Vetex. Então, para entender como é que a gente poderia aproximar esses talentos que estão ainda na universidade do programa de estágio da Vetex, apresentar a marca da Vetex, como é trabalhar na Vetex. Então, que era muito parte ali do meu dia a dia, da minha rotina de trabalho. E fui. E aí, quando eu cheguei na maratona, eu descobri que era muito mais do que eu poderia imaginar. Não era um evento para eu só me conectar com talentos e atrair pessoas, mas era sobre aprender com pessoas que são verdadeiramente comprometidas, desde os alunos que são times, né, que estão ali o ano inteiro estudando, se capacitando para uma competição que é extremamente rigorosa, extremamente complexa, e também os voluntários que fazem tudo isso acontecer, como Lucy, como Savino aqui, como eu tive o prazer agora de me juntar. Então, eu me apaixonei tanto pelo universo da maratona, vi um potencial pedagógico tão grande na maratona, que eu resolvi também trazer o que eu tinha de habilidade, que é a perspectiva do mercado, né? Então, eu consegui adicionar no universo aqui dos voluntários da maratona sobre como a gente pode prover uma experiência interessante para os patrocinadores, como é que a gente aproxima mais patrocinadores dessa experiência, como que a gente pode aproximar também estudantes que são da rede da maratona, né? Alumni, que a gente fala, e que já estão hoje mais distantes, como é que a gente pode trazer também essas pessoas de volta. Mais uma vez, usando competências que eu fui aprendendo ao longo da minha carreira para contribuir com um movimento que eu entendi que tinha um valor muito grande para a educação e para o crescimento mesmo do nosso país, assim, para a gente formar profissionais cada vez mais capacitados para o nosso país, assim. Perfeito. Você falou uma coisa importante aí, que foi a palavra comprometimento. Tá? A maratona de programação da SBC, além de ela promover desafios que exigem hard skill dos alunos, ou seja, conhecimento técnico na área de programação, também exige comprometimento, que você falou. Muito. Exige também resiliência. A prova dura 5 horas e não é fácil fazer 5 horas. A resiliência também no treinamento, o trabalho em equipe. Como é que você, a hora que entrou em contato com esse grupo, viu tudo isso, essa riqueza de habilidades e competências sendo desenvolvida nesse programa? Quando você entra, você percebe por que são profissionais tão completos. Porque, de fato, são pessoas que já estão sendo preparadas tecnicamente, né, nas suas formações, nas universidades que já são universidades extremamente qualificadas. Então, o técnico está ali feito, né? Os desafios também da prova também já naturalmente exercitam isso. E aí você olha para esse outro lado, que são estudantes altamente apaixonados e dedicados por aquilo que estão fazendo ali, pelo compromisso que elas estabeleceram com o seu time, com o seu coach, com a sua universidade, inclusive, né? Representar a sua universidade ali. E aí, quando você transfere isso para um universo de contratação, de empresarial, né? Corporativo, o que você precisa mais, né? São pessoas que são comprometidas com o desafio que elas têm na mão e que vão executar aquilo da melhor maneira possível, representando aquele grupo. Então, quando você consegue fazer essa transferência, né, de postura que esses alunos têm na programação competitiva com a forma como eles podem naturalmente, né, porque não é forçado, operar no mercado de trabalho, aí eu percebi que aquilo ali tinha um valor imenso, assim, né, da gente, de fato, formar profissionais dentro da universidade incríveis e também colocar profissionais incríveis para contribuir dentro de empresas que estão fazendo movimentos relevantes, né, na fronteira mesmo da inovação tecnológica no Brasil e no mundo, né? Inclusive, assim, se for no Brasil, melhor. A gente adora quando fica empresa brasileira, mas também está valendo ir para fora. Pelo menos esse é um compromisso meu, assim, se ficar em empresa brasileira. Por isso que a Vetex também foi algo muito importante para mim.
porque eu trazia profissionais incríveis para trabalhar numa empresa brasileira, que tem uma expressão muito grande na Latinoamérica e que está ganhando o mundo também, né? Mas nasce no Rio de Janeiro, especificamente, puxando a sardinha aqui. Não, perfeito. É importante, eu acho, divulgar a visão de uma empresa de tecnologia brasileira que você está mostrando aqui para nós. Tá? O quanto uma empresa de tecnologia brasileira valoriza esse tipo de competência e habilidade. Sim. E o quanto ela cresce em função de valorizar isso. Muito importante. Sim. E dentro da inovação, da tecnologia, e aí trazendo o contexto de uma IA generativa que veio para ficar, né? Sim. Então é uma provocação, até porque você não é da área de tecnologia, mas você é da área da inovação, da área de startups. A gente ouve muito, né, falar que o movimento vai mudar, que não vai mais precisar de desenvolvedores, enfim, que a forma de contratação das empresas está mudando, eles estão preferindo mais os sêniores e plenos do que os júnior. Como que você vê isso acontecendo? Porque aí eu vou trazer algo que é histórico, né? Então, lá bem antes de eu nascer, quando surgiram os livros, né? Os professores, na época, eles tinham a preocupação de que os livros iam tirar a profissão deles. Porque, não precisa mais do professor, os alunos iam ali buscar o conhecimento nos livros. Mas isso já foi há muito tempo. Aí depois veio a internet, veio as rádio, televisão, enfim, veio outras formas de comunicação, de compartilhar informações, e hoje a gente tem aí a generativa que basicamente ela cospe tudo o que a gente pede para ela. Claro que a gente que é bem informado, a gente entende que o que ela traz deve ter muitos erros ali, e a gente consegue moderar o que ela traz de informação ou dado, né? Mas não é isso que tem acontecido com os nossos jovens. Eles acreditam fielmente que o que a IA generativa está trazendo é real. Como que você vê todo esse cenário dentro da sua prática da educação, como recrutadora, como treinadora, enfim? Como que você vê que é uma tendência aí da área profissional na área de tecnologia? Boa, muito bom, Lucy. Bom, eu acredito muito que a IA, ela vem para trazer eficiência, assim, sem dúvida, e ela realmente vai mudar muito o paradigma de carreira e da maneira como a gente se desenvolve, que ferramentas a gente precisa aprender e como é a nossa rotina de trabalho, né? Então, hoje, de fato, é uma decisão, muitas vezes até top-down, assim, uma coisa realmente que vem de altas lideranças sobre a capacitação e o letramento de IA da organização, inclusive de desenvolvedores, para que justamente o trabalho desses desenvolvedores se tornem mais eficientes. Como eu vejo, tá? Até na minha prática aqui enquanto pessoa mais ligada a RH. Muito nas empresas de tecnologia, a gente não conseguia fazer muita coisa. Muito prato caía, muita coisa era feito manualmente. Então, a sensação que eu estou vendo hoje, né, acontecendo nas empresas é com a IA, a gente está conseguindo fazer mais rápido e melhor. Mas não vejo, claro que existem contextos e contextos, mas eu não vejo substituições imediatas acontecendo a profissionais, mas muito mais como a gente torna a prática profissional das pessoas que já estão ali ainda mais enriquecida, mais rápida, mais eficiente, onde a gente pode testar mais rápido, entregar mais rápido. Então, eu vejo muito nesse lugar da eficiência. E acho que, aí trazendo um pouco para o lugar da maratona de programação competitiva, trazendo para o lugar da universidade, né? Que é o papel do pensamento crítico, que eu acho que esses profissionais desenvolvem, que é um outro valor, assim, que a gente vê também dos profissionais que a gente contrata na maratona. E aí, claro que tem muitos contras, muitos riscos de se usar IA e como isso vai ser feito, mas eu acho que cabe nesse processo, com capacidade crítica, da gente entender como usar essas ferramentas da melhor maneira, de uma maneira que seja, de fato, útil e que seja, enfim, bom, né, para o mercado, para o usuário final e tudo mais. Então, essa é um pouco da minha visão, assim. Eu vejo muito mais a IA vindo adicionar e gerar mais valor do que, de fato, gerar substituição. Mas tem muita quebra de paradigma e a gente também tem que estar aberto e saber se flexibilizar
olhar para isso e ver o que tem. Eu tô aprendendo hoje agentes de IA, como que eu implemento um agente na minha rotina e como que eu consigo, muito com os amigos, parceiros aqui da Deco, que são muito influenciadores nesse meu pensamento, né? Então, é muito bom ter pessoas ao redor que te estimulem nesse lugar de uma maneira também positiva e funcional. Então, estar ao lado de profissionais, seguir pessoas no LinkedIn que estão a par dessa pauta, estar ao lado de empresas que estão nessa fronteira, é muito legal, né? Claro, sempre com capacidade crítica aqui para a gente olhar para o que tem de ferramenta e falar quais são os riscos disso, como é que a gente pode usar isso da melhor maneira no nosso dia a dia. Mas eu vejo isso, uma mudança de paradigma grande, mais uma ferramenta que chega para, de fato, agregar valor e tornar mais eficiente a prática profissional. E não tem mais como fugir. Isso, tá dado. Perfeito. Dentro dessa linha ainda da IA generativa, e como um fato novo, mudança de paradigma, nós aqui da Maratona temos exatamente essa preocupação. E eu queria ver a tua visão de como você falou em letramento de IA. Como você entende que a Maratona podia ajudar a explicitar habilidades de letramento de IA? Porque essa vai ser uma habilidade que logo vai ser requerida por profissionais de TI. E hoje nós não explicitamos essa habilidade na Maratona. Sim. E, na verdade, nós precisamos, porque a gente também não sabe ainda como... É uma novidade. Então, a gente está pensando nisso e eu queria também a tua visão. Se você tem alguma visão sobre isso, entendeu? Tem uma hipótese, não sei a fundo também, quero discutir mais sobre isso e aprender. Mas como eu vejo, tá, do ponto de vista de recrutador ali, né, de quem esteve perto dos profissionais. Na Maratona, a gente não buscava um profissional que já soubesse uma ferramenta específica ou que soubesse resolver um problema de mercado específico. A Maratona, ela entrega o que tem de maior valor, que é a pessoa conseguir, de fato, ter os fundamentos básicos, assim, de computação muito parrudos, assim, de algoritmo, de estrutura de dados, e conseguir aplicar aquilo em diversos contextos e agregar ferramentas que, assim, são profissionais que aprendem muito rápido. Então, eu não estou preocupada, assim, estou falando aqui de um ponto de vista meu, de recrutadora, mas, assim, eu não estou preocupada se esse profissional jovem, né, diferente do profissional sênior, assim, mas um profissional jovem, se ele já vai chegar sabendo uma ferramenta de IA, mas se eu sei que ele, em um mês, vai comer uma ferramenta de IA, que ele vai aprender fácil, porque, cara, ele lidava com problemas muito mais complexos. E ele aprendeu a criar uma série de mecanismos de abstração, de solução de problemas, que essa é a mecânica, essa é a musculatura que a gente espera. Porque quando a gente coloca esse profissional ali dentro para lidar com qualquer ferramenta de IA, isso vai ser banana, entendeu? Para essa pessoa, assim, é muito simples. Então, eu venho mais desse lugar. Eu acho que, ainda assim, vale estressar e pensar como a maratona de programação se alavanca da IA, como que a gente traz isso para os problemas. Mas se isso não acontecer, eu não acho que também é um gap, entendeu? Para a formação desse profissional, assim, porque isso vai ser moleza para ele. Se eu, que não sou da computação, pego uma ferramenta, um Lovable da vida, uma Deco da vida, e consigo implementar um agente de IA, criar uma landing page, tudo bem que eu tô falando coisas muito pouco complexas, tá, gente? Eu sei que o universo de desenvolvimento usando IA é outro. Mas ainda assim, eu acho que é proporcional a curva de aprendizado. E se eu consigo fazer isso, cara, essa galera crânio que tá lá lidando com problemas muito mais complexos vai tirar de letra isso. Isso não é um problema, assim. Ele vai estar mirando em resolver aquele problema que ele precisa. Se para resolver esse problema ele precisa aprender alguma ferramenta de IA para resolver mais rápido, de uma maneira performática, né? Que é tudo tá na base da resolução, né, dos desafios de maratona de programação. Isso vai estar no caminho. Ele vai aprender o que tiver que aprender. Eu confio nessa maneira em um profissional que vem da maratona, né? Perfeito. E se fosse, considerando aí o gancho de palavras ou frases que você falou sobre ter o pensamento crítico, sair da zona de conforto, ter um diferencial, e aí você fala muito em saber surfar a onda do momento. Então, a gente está falando da maratona de programação, de competições científicas, estamos falando daí da IA generativa, enfim.
E, na verdade, é tudo eu digo que é um ponto de interrogação. A gente, na verdade, não sabe. É como se Sim. cada um desses profissionais, eles fossem como... Cadê meu Coringa aqui? Perdi meu Coringa aqui, ó. Eu ia trazer o Coringa. Achei o Coringa tá aqui, aí? ó. Tá vendo? É como um Coringa, né? É Sim. como se esse profissional que a gente tá falando, que na verdade talvez ele não exista, mas o nosso telespectador aqui, você, né, que tá nos ouvindo, você é esse Coringa, né? É um Coringa que tem que ter competências, habilidades novas, né, que o mercado de trabalho está buscando nesses profissionais. Para que ele seja esse Coringa, mas que ele consiga atuar onde o mercado precisa. Qual é a dica que você dá para esses meninos? A dica que eu dou... Para ele aprender a surfar, que nem você fala, eu acho muito bonita essa sua frase. Saber surfar essa onda, tanto da maratona como da IA generativa, para se tornar esse profissional que é um Coringa. O Coringa é isso, né? Quando a gente joga baralho, o Coringa, ele se posiciona no lugar que Sim. ele, né? Ele pode ser... Porque hoje eu penso assim, um profissional, ele não vai só fazer desenvolvimento web, ou só front-end, Sim. ou só back-end, ou só banco de dados. Não, ele tem que ser o Coringa, que ele consegue performar em qualquer área Sim. da tecnologia, né? Como que ele pode se tornar esse profissional? Eu acho... Eu vou puxar a sardinha um pouco pra forma como eu penso, como eu trabalho, né? Então, acho que tem 2 pontos aqui. Um ponto é, antes de tudo, essa pessoa tá conectada com o que ela quer pra vida dela. Cara, onde eu quero chegar? Porque muitas vezes eu digo mais falar por mim, né? Quando eu estava saindo da faculdade, isso não era uma coisa declarada para mim, assim, onde eu quero chegar, o que eu quero fazer. Mas isso muda completamente, porque se eu sei que em 4 anos eu quero ser assim, de um jeito na vida, eu hoje vou estar escolhendo determinados caminhos. E aí, esses caminhos, eles vão, naturalmente, eu vou ter mais liberdade nesses caminhos, porque o que vai estar me guiando não é se eu sou desenvolvedor, não é se eu sou uma coisa única, mas é aonde eu estou a fim de chegar, o que eu quero construir, quais são as condições que eu quero ter na minha vida, o quanto eu quero juntar de dinheiro, que tipo de impacto eu quero gerar na minha vida para as pessoas ao meu redor, para mim mesmo, para minha família, se eu quero ter família, se eu não quero, enfim. E eu acho que isso naturalmente te dá amplitude e liberdade para você não se prender a uma função, a alguma coisa específica, mas muito mais, cara, aonde eu quero chegar. Se eu quero chegar lá, eu vou ter que ter uma oratória diferente, eu vou ter que investir em aspectos mais soft skills, que é uma coisa que o Lucy fala muito, né? E não só técnico, né? Não só ser a melhor pessoa dentro de uma especialidade. Às vezes isso também. Se lá na frente eu quero ser um pesquisador reconhecido mundialmente, cara, com certeza é uma linha muito técnica, onde eu vou ter que ter um aprofundamento técnico muito grande. Mas eu acho que essa é uma dica principal, que pode parecer uma coisa boba, mas não é nada bobo, porque quando você está aqui no dia a dia hoje, pensando, cara, eu vou para cá ou vou para lá, mas eu posso fazer isso ou aquilo. Não é sobre o hoje, né? É sobre, cara, daqui a 4 anos, o que isso significa, né? Então, acho que é super importante, desde agora, saber, cara, minimamente, posso mudar amanhã o que eu quero, mas eu sempre tenho alguma coisa que está ali na minha frente informando as minhas decisões hoje, né? Então, acho isso extremamente incrível. E isso se conecta com o ponto que eu falei aqui, que é a segunda parte, que é não me prender a uma função. Sei lá se desenvolvedor de software vai existir desse jeito que ele é hoje, daqui a 2 anos. Sei lá se recrutamento vai existir desse jeito que é hoje, daqui a 3, 5, 10 anos. Mas como é que a gente pode justamente ter uma caixinha de ferramenta, e aí junta lá com o início da conversa, onde eu desenvolvo competências que são facilmente articuladas em outras funções, em outras coisas que me levam para o futuro, que me levam para onde eu quero chegar, para o resultado que eu quero atingir para a minha vida, assim. Então, acho que é menos se ver como uma caixinha, como uma função presa, específica para a vida toda. Eu sou isso, eu vou ser assim, vou morrer assim. Mas sobre como a gente pode também se flexibilizar e se olhar como uma caixinha que compõe muitas coisas. Isso dentro da linha de RH também tem uma linha que é desenvolvimento por competências, e tem inclusive uma empresa que eu recomendo muito, que é a Kipon, também uma empresa parceira da minha rede, que fala muito. Hoje ela tem um produto digital que justamente busca fazer uma gestão de pessoas, de desenvolvimento de pessoas a partir de suas competências.
e não necessariamente suas funções. Então, hoje já é uma coisa muito falada dentro do mundo de RH e que eu acho que converge naturalmente para esse mundo também de IA, que é um mundo que é muito mais flexível, que precisa de uma adaptabilidade muito grande. Então, é muito mais como é que a gente usa essa caixinha de ferramenta e monta um quebra-cabeça que faz sentido para a gente. Perfeito. Eu queria explorar um pouco mais isso e voltando logo no começo da conversa, onde você fez turismo, né, e migrou para outra área. Eu costumo, às vezes, falar com os meus alunos... Engraçado, desculpa, eu nem sinto que eu migrei. Isso é muito... Eu falo um pouco mais sobre isso, porque eu sinto que eu... Mas isso é uma tradição meio que natural. Mas eu costumo dizer o seguinte, meus alunos, né, diferenciar o dom e a vocação. O dom é uma habilidade inata que você tem. E vocação vem de evocare. É aquilo que a vida te evoca. É aquilo que te faz acordar e com tesão, falar, eu quero fazer. Tem um filme chamado Gênio Indomável, né, que ele é ótimo, que ele mostra bem isso. Ele é faxineiro na faculdade e ele tem o dom da matemática, ele é o gênio da matemática. Bem, pela genialidade dele, todo mundo acha que ele tem que ser matemático, mas ele não tem a mínima vocação. A vida não chama para ele ficar numa salinha de matemática. E eu achei curioso e interessante essa que eu chamei de imigração, né, que você fala que não, né, que é o seguinte, você, em um dado momento, quis fazer turismo, mas você, dentro do processo, se redescobriu. Sim. E, de certa forma, você teve a coragem, e eu acho isso corajoso, de falar assim, olha, eu não vou ficar escravo do meu diploma. Se eu estou percebendo que a minha vocação, aquilo que a vida me chama, não é bem isso, é aquilo. E para o nosso público aqui, que é o jovem, que recém entrou na faculdade, onde está pensando na faculdade, é importante. Cheio de dúvidas ainda. Eu acho importante você contar um pouco da sua história, né, que você não ficou escrava, né, do seu diploma, assim como muita gente não tem, como nesse filme, ele não ficou escravo do dom, mas sim foi pela vocação dele. Sim, perfeito. Eu digo que eu não senti que foi uma migração, porque realmente... Eu sempre gostei muito do objeto de estudo de turismo, tanto é que eu escolhi e tenho muito desejo de um dia poder aplicar todas as minhas competências nesse contexto. Então, isso ainda está guardado aqui na minha vida. Mas eu nunca tive muito apego a essa coisa do diploma, do contexto. E isso até fez diferença durante a minha trajetória na faculdade, porque eu sempre participei de muitas coisas que eu percebia que eu... me divertia e que me agregavam, né, intelectualmente falando, com professores que eu achava brilhante, que eu podia aprender, com alunos que eu achava brilhante, que eu podia aprender. Então, eu sempre fui muito focada nisso. Só que os corredores da faculdade eram tipo, nossa, turismo é horrível, paga mal, e é muito difícil, o mercado é complicado. E é engraçado, porque hoje, eu tento lembrar daquela época, é como se eu passasse nos corredores e tivesse um monte de ruído que eu não estava entendendo direito. Eu falei, cara, mas tô tão animada, sei lá, eu fui para a empresa júnior, aí depois eu fui ser monitora de 3 disciplinas diferentes, aí depois eu fui para projetos de pesquisa de algumas áreas, acho que só não trabalhei na área ambiental, mas fora isso eu trabalhei um pouco de tudo, assim. Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que é ter menos, de fato, acho que abrir mão do controle de que a gente está fazendo algo para ser algo, para ter uma função, para ter um papel, para ser daquele jeito. E eu acho que ter mais sensibilidade para as oportunidades que estão acontecendo ao redor. E comigo foi assim, a minha transição, talvez, né? Quando eu saí da faculdade, eu falei, foi literalmente assim, eu estava numa conversa com uma amiga e eu falei assim, amiga, eu adoro fazer isso, eu sou boa nisso, saí da faculdade com isso. Aí ela falou assim, nossa, a minha cunhada me mandou uma vaga na startup que ela trabalha, que tem tudo isso aí que você gosta de fazer. Eu nem me liguei que não era turismo. Eu só falei assim, então ótimo. Eu tinha um desejo, que era trabalhar em um ambiente onde eu tivesse um alto nível de autonomia e impacto, e onde eu pudesse, de fato, me desenvolver, criar coisas do zero. Eu já tinha uma veia empreendedora ali, né? E eu fui para essa startup que tinha 30 pessoas. Era uma startup ainda bem pequena, que passou por todo um ciclo ali também de Product Market Fit, que a gente fala, né? Que é encontrar, de fato, um produto adequado para aquele mercado e conseguir escalar dentro desse mercado e, a partir disso, ir provando valor para investidores e conseguindo captar
mais investimento até ter sua solidez, alcançar esse break-even, que é quando você iguala ali os seus receitas e despesas, exatamente. E aí, a partir disso, consegue crescer sozinha até chegar a uma possível venda, né? Que foi o que aconteceu com essa startup. Então, é isso. Eu ia perder toda essa trajetória, todo esse caminho, porque eu estava presa ali a ter que trabalhar em turismo. Não, isso não era uma questão para mim. Ainda tenho uma saudade, um desejo. Toda vez que eu encontro algum amigo e converso, eu sei que está na minha frente algum dia. Mas acho que foi por aí, sabe? Eu fui sempre me divertindo, aproveitando coisas que eu sabia, que eu acho que tem uma coisa importante, assim, no que você falou. Não acho que paixão só resolve. Não adianta só ficar apaixonado e ser bom e ver que eu tenho vocação, meu propósito não paga conta, mas é uma variável muito importante, porque é o que te faz acordar todo dia. Então, quando você une propósito, vocação, né? Acho que foi um pouco do que você falou. Com o que você manda bem, saber onde você manda bem, não que você manda mal. Manda mal é importante, às vezes, saber para saber como desenvolver. Mas, cara, eu mando bem nisso. Meus pontos fortes são esses, sabe? Minhas competências boas são essas. E eu uno isso com a minha vocação, aí sim é onde você vai para o sucesso, onde você cresce mais rápido e de forma mais fluida, né? Tem um livro também, Os Pontos Fortes, que mudaram a minha vida nesse sentido, que vale a pena, assim, porque eu era uma pessoa muito pessimista com o meu próprio desenvolvimento, só via as coisas que eu tinha que melhorar e só ficava focando naquelas coisas que eu precisava melhorar. Cara, você perde muita energia, muito tempo com isso. O negócio é você saber onde você manda bem e como é que você une isso com o que é a sua vocação, o que é o seu propósito, que é o que te faz acordar todo dia e trabalhar com tesão, né? Que foi o que a gente falou, assim, pô, a fim de fazer aquilo. Aí você voa. Então, acho que... E foi assim que eu acho que eu aproveitei a minha trajetória acadêmica e porque eu nunca sofri. Pra mim, eu nem senti, assim, que eu nunca sofri. Não foi uma questão pra mim. Eu tava fazendo sempre o que eu gostava. É por isso que a gente se tornou professor, entendeu? Olha aí. Porque a gente não também é quero preso, saber como tá... Aí a gente vai gravar um outro episódio. Até porque estamos, infelizmente, chegando quase ao finalzinho aqui do nosso episódio, né? Eu até digo que as pessoas têm que ter coragem. Coragem de querer viver o propósito, coragem de querer entender qual é a sua vocação e atuar nela, né? Sim. Coragem com pé no chão, é isso, né? Com planejamento, com equilíbrio, né? Se desenvolver naquilo que precisa ser desenvolvido, né? Sim. E pra gente ir finalizando aqui, Mari, por favor, compartilha aí teu trabalho, fale um pouquinho aí das suas redes sociais, porque aqui é isso, a gente quer, né, criar uma cultura onde a gente compartilha conhecimento, a gente compartilha ideias e que todo mundo aqui possa ser privilegiado, né, de tá entendendo mais sobre o que os nossos entrevistados, os nossos convidados vêm para agregar aí na nossa comunidade. Então, vá lá, conte nesses últimos finalzinho do nosso episódio. Maravilha. Bom, eu sempre, então, conectada por esse compromisso de capacitar jovens líderes, né? Estar conectada com pessoas que vão ser a geração de lideranças que pode impactar no nosso país. Então, criei a mira.lc, o site, LinkedIn. Não estamos no Instagram, então estamos só no mundo corporativo e no website, lá onde vocês podem encontrar o que a gente faz. E, basicamente, a gente faz treinamentos para empresas e a gente hoje também usa a nossa metodologia para liderar um programa chamado Future Driven, que é um programa onde a gente, então, capacita profissionais de altíssimo nível, profissionais que previsivelmente vão para uma Big Tech ou estão numa empresa corporativa, mas teriam um perfil para empreender no Brasil, têm o desejo de empreender, seja fundando uma empresa, seja sendo parte de um time fundador, né? Que é aquelas 5 pessoas iniciais, 10 pessoas iniciais, isso também é empreender, né? É um alto risco você entrar numa empresa em momento inicial. Então, a gente junta esses profissionais, reúne esses profissionais, faz uma capacitação que envolve tanto a metodologia de liderança que a gente trabalha, quanto também treinamento de negócio. E mais do que uma imersão, a gente cria uma rede, que assim como a Maratona de Programação é também uma rede muito forte, a gente cria essa rede aqui com o Future Driven, onde a gente conecta fundos de investimento, venture capital, organizações de impacto, pessoas que estão investindo no cenário early stage no Brasil, com esses profissionais incríveis, né? E aí, a partir disso, a gente consegue dar um empurrãozinho para que essas pessoas deem um primeiro passo de carreira nessa direção de empreender, se isso, então, for o futuro que interessa a elas ali. Então, isso hoje é um grande projeto, é o nosso xodó aqui hoje dentro da
da Mira, e a gente está indo para a segunda edição, que vai ser em outubro. A gente vai realizar essa edição no Mara Valley, que é um hub de inovação no Rio de Janeiro, que eu, inclusive, recomendo quem está aí conhecer, saber um pouco mais também, que é um lugar muito bacana, com apoio de organizações. Então, busquem saber também lá nas nossas redes. E muito obrigada, viu? Muito prazer, bem. Lucy. Prazer, Obrigada, tá Mari. aqui. É super inspiração. Gratidão por ter aceitado esse convite. Tenho certeza que foi inspirador aqui para as pessoas que estão aqui nos assistindo. Gratidão, Eduardo Savino. Obrigado aqui, por estar aqui também. por ter compartilhado aí, né, tanto conhecimento. Eu aqui, simplesmente, eu aprendo, né? Eu acho que eu sou a maior beneficiária aqui desse podcast, porque eu sempre aprendo com as histórias, com, né, o conhecimento aí dos entrevistados. E você aí que está nos assistindo, se você gostou aqui da entrevista da Mari, que foi super inspirador, te convido a seguir nossas redes sociais, a continuar, né, se inscreva aqui no podcast Tech da FECAP e compartilhe aí, convide novos amigos, convide famílias aí para compartilhar esse conhecimento que é super rico e é especial e feito para você. Muito obrigada.